Aqui quem fala é Thiago Marcelino. Eu gravei esse episódio de 2 Palitos junto com meu amigo Gabriel Matos. A gente falou um pouquinho nesse episódio sobre filmes de terror, o terror contemporâneo, né? Como a gente entende essas coisas, a visão de cada um. O assunto foge um pouquinho aqui e ali, mas nada demais. E a gente quer muito saber a opinião de vocês sobre esse episódio, o episódio anterior, o que vocês estão achando. A gente tem um e-mail para receber feedback de vocês, 2 palitos, 2 numeral, 2palitos.podcast@gmail.com. Dá uma olhadinha no episódio, fala o que achou e a gente conta com vocês para essa ajuda para fazer um trampo cada vez melhor aí. Valeu! Mais uma coisinha rápida, o Thiago esqueceu de falar. Nesse episódio teremos spoilers. Spoilers de Midsommar, spoilers de Hereditário, de Corra e de Crepúsculo. Então, é isso. Fiquem com o episódio. Sobre o assunto de hoje, né? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Para todo mundo que tá ouvindo. E antes de começar qualquer gravação, qualquer assunto, qualquer coisa, eu queria fazer alguns disclaimers aqui, né? Primeiramente, eu amo o Judá Gabriel, queria deixar isso muito claro aqui, que ele, né, sem ele isso aqui não estaria acontecendo. E eu sou extremamente contra o machismo que ocorreu no episódio anterior, onde tivemos diversas palavras de baixo calão ditas e apenas a foi censurada. Eu sabia. Vai se instalar de novo. Apenas eu acho, não sei porque que não pode ser dito. Isso, falei, fala. Pode repetir. Fala. Falei, quantas vezes tu quiser, porque... Falei todo tipo de adjetivo envolvendo órgãos genitais e apenas a foi censurada. Achei isso de um cunho muito machista. Não sou eu que faço a edição. Quero deixar isso bem claro aqui. Tá? Bom, tu sabe que agora ninguém ouviu nenhuma palavra que tu falou, né? Foi só uma metralhada de pi ali. Mas se foi tudo censurado, estamos ok. Porque no episódio passado foi apenas Isso é a segregação no podcast. Isso tá errado. Não, isso foi uma questão, foi um julgamento que eu fiz que eu achei muito pesado o contexto em que foi utilizado. Cada um com seu... Tu julgou isso, eu julguei necessário deixar aqui esse disclaimer pro pessoal. E eu então... Eu não acho que tem problema nenhum falar palavrão. Eu acho que o contexto e a forma como é dito diz mais sobre o palavrão do que ele mesmo. Então, eu achei que foi desnecessário o uso naquele momento. Mas é que não tinha outra maneira de descrever aquela cena. Porque eu disse exatamente o que acontece. Vagina não tem peso. Se eu dissesse assim, ela usou os seus fluidos vaginais. Não. Tem que ter peso para entender o quão aquilo foi pesado. Né? Exatamente por isso tem que ter peso. Porque foi uma coisa pesada. Né? Mas enfim, a gente tá voltando. A questão não é essa. A questão aqui é que hoje a gente veio falar sobre o quê? Filmes. Né? Hoje mudando um pouco, saindo do meu nicho, que é de otaku fedido, e indo pro mundo do cinema, mas ainda assim com um nicho, porque eu não vejo filmes, porque eu sou um inculto, eu só vejo filme de terror, tem uns 4, 5 anos na minha vida. Eu não paro pra ver nada que não tem um monstro gritando na minha cara. Né? E eu vejo poucos filmes de terror, mas eu vejo também, então... Eu vejo só a nata, né? É que assim, a gente vai julgar... baseado em nada também. Baseado um pouco em vivências de cada um, mas não se apeguem. Eu nem tô pra julgar, eu tô mais pra falar sobre, porque eu acho muito interessante algumas coisas que a gente vê ao longo do tempo, né? E hoje eu tenho um pavor que todo mundo que vê filme de terror acredita tem, que é o quê? Quem foi que inventou e falou que era legal a porra do jump scare, né? Tenho pavor disso hoje em dia. Quanto mais filme eu vejo, menos filme eu quero ver, mas eu não consigo parar, não sei porquê. Devo buscar ajuda psicológica muito em breve. Eu simplesmente não paro de ver um filme muito ruim, assim, tipo, muito ruim. Assim, eu acho que eu também não gosto de jumpscare, mas ele tem o seu mérito no mundo do assim, cinema. Fazendo aqui uma ratificação, né? Eu não sei se é ratificação ou retificação. Mas o jumpscare não é ruim. Agora, um jumpscare onde a gente tá num filme de terror. Eu vou na cozinha, olho pra mesa e daí dá aquele barulhão e eu olho com os olhos arregalados. Tadã!
Aí jumpscare. Vai fechando, né? Fazendo um close no rosto da pessoa. Sim. Vai aumentando Barulhão. o som, ou vai ficando mais silencioso, né? Enfim. Aí eu olho, meu Deus, o gato subiu na mesa e tá comendo pão. Ah, mano, vai se fuder, sabe? Eu acho que isso é mais uma piada, né? Do que qualquer outra coisa. Não. Já foi feito de piada. Mas tem muito filme que é pau no cu. Que tipo assim, cada 2 segundos é um jumpscare. Passou um vulto, era um gato. Um barulho, era a janela. Meu Deus, outro barulho, era a porta. Um chiado, era o vento. Caralho, irmão. Tem o artifício do duplo jumpscare, né? Que é isso, tipo, acontece essa cena, né? A pessoa tá lá na cozinha, foi tomar água. Aí tem o jumpscare do gato atravessando o corredor. Aí acalma. E logo em seguida, outro jumpscare já de cara, assim, tipo, 2 segundos depois. Teoricamente seria assim, não, a gente te pegou, né? Pode ficar relaxado. Não, pá, e outro jumpscare, tá ligado? Só que daí não tem peso, porque a partir da terceira vez que isso acontece, eu já não ligo. Eu não vou me assustar. Porque primeiro tu tá me preparando pro susto, e segundo tu tá me dizendo que nenhum susto é importante. Porque foda-se, vai ter 219 sustos por minuto, então não tem que se preocupar com nenhum. Então eu absolutamente hoje, eu abomino o jumpscare, que inclusive criou um preconceito com outros momentos em que eu já não sei mais diferenciar qual momento de um jumpscare é bom ou não. Um dos meus filmes favoritos hoje em dia, de filme como um todo, na verdade, não só de terror, mas que é o Babadook, né? Que é um filme muito legal e que um dos méritos maiores dele pra mim é que eu acho que ele tem 1 ou 2, mas ele praticamente não tem jumpscare. Porque nos momentos em que o Babadook aparece, geralmente é silêncio ou uma trilha sonora neutra. Então, tipo, o susto vem depois que tu já tá olhando pra ele. Tu para assim, nossa, ali passou um ônibus e agora tem um Babadook, um monstro bizarro me olhando. Caralho! Sabe, tipo, o susto ele vem depois. Tu te assusta sempre. Uhum. Não é uma forçação, é medo, não é susto, né? Não é o susto, é medo, né? Ali vem o medo, tu tipo, caralho, o cara tá ali, ele tá ali e não teve um aviso, o filme não me avisou. O jumpscare nada mais é do que o aviso de que o monstro tá ali, né? O monstro, a criatura, tipo, a ameaça. Eu queria deixar claro, porque tem pessoas que estão ouvindo esse programa esperando alguma opinião minha, enfim, sobre Babadook, e eu não vi. Essas pessoas talvez estejam me julgando nesse momento. Eu tenho certeza. Eu tenho, tipo, um número X de pessoas. São as mesmas que estão me julgando porque eu não vi o Breaking Bad. Tá. Pois é, e falou mal do Breaking Bad, né, no outro, mas enfim, deixa quieto. Olha só, eu não vi, já virou falou mal. Pera aí, fake news. Mas assim, o que tu falou... Esse podcast não tem corte, tio Gabi. Não tem o quê? Não tem cortes, tá? Não vai monetizar em cima das minhas polêmicas. Ah, tá. Eu tô aqui pra te proteger na edição, tá? Que fique claro. Ah, tá. Que as pessoas não sabem o que eu corto e o que eu deixo. O mundo é cruel, o mundo é cruel. Exatamente, eu tô te protegendo da internet. Sabe como é que é um jovem na internet, né? Tu sabe como é que é. Ah, eu sei bem. Eu sou contra... Eu, pra mim, coisas que a pessoa deveria fazer psicotécnico igual pra tirar a licença de carro. Pra tu poder usar ter a internet, acesso à internet. Tu tem que fazer uma provinha antes. Usar a internet e ter filho. Isso São mudaria, duas coisas que não dá pra qualquer... Isso mudaria o rumo do Brasil nos últimos anos, hein? Não, tenho cara, certeza disso. Se tu tivesse que ter habilitação, passa por um processo igual ao da adoção, pra ter filho, aí sim ia começar a valer a Darwin, né? A teoria da evolução agindo. Né? Tá, mas e vamos voltar, tipo, o que tu falou. Vamos voltar. De ser um medo, eu acho que isso é um bagulho muito tenso, né? Porque tu tá mexendo com um medo mais real, né, da pessoa. Porque sim. Quando eu tô vendo um filme de jumpscare, eu vejo que tem um monstro ali. E que nem quando tu vai, por exemplo, ver numa montanha-russa algum brinquedo desses que tu fica com medo, né, entre aspas, mas é um medo controlado, né? Tu tá num ambiente que tu sabe que não vai acontecer nada, que não vai... Enfim, tu não vai sair dali e ver um monstro na tua cara. Sim. E que aquele brinquedo não vai quebrar. Agora, quando tu tá, digamos, na rua, meia-noite, sozinho, e tu começa a ver uns barulhos na rua... Ali começa a vir um medo mais real, assim. E eu acho que esses filmes
de terror agora, eles tentam pegar essa sacada, assim, do terror, do medo um pouco mais real, né? Tipo, tu te botar naquela situação e aquele medo ser um medo um pouco mais verdadeiro do que seria tu ver um monstro matando pessoas sem parar no filme. O que eu gostei muito, que eu vi, né, esses dois filmes que nós dois vimos, né, que é o Hereditário e o Midsommar. E eu vou dizer que dos dois, ambos são incríveis, tá? Eu não acho que Midsommar provavelmente é o melhor dos dois, os dois são incríveis, mas o que funcionou melhor pra mim, inclusive, foi o Midsommar. Por conta muito dessa questão de que o filme ele é extremamente óbvio. O filme ele não te surpreende de nenhuma maneira. E por isso ele é muito mais funcional. Ele consegue me pegar do tipo, a aflição que tu fica no filme é incrível. Tu fica tipo assim, nada te surpreende, mas tudo te impacta. Esse filme, eu tenho alguns problemas pessoais com o Ari Aster, o diretor desses dois filmes, que eu acho que ele faz escolhas desnecessárias às vezes e... Enfim, mas é uma coisa minha, tá? Eu gosto dos filmes também. E eu acho que o maior mérito do Midsommar, o filme, ele já, no título português, já começa, já diz o terror não espera anoitecer, alguma coisa assim. É, sim, é porque o ambiente lá não anoitece, né? São vários dias que permanece noite. E até acontece de... permanece dia, aliás, permanece noite. Tem momentos que ele fica de noite e tal, mas o terror, ele... As cenas tensas, enfim, acontecem sempre de dia, não é de noite. Sim. Então, tu tentar quebrar esse paradigma, né, do terror de noite, que a gente tá acostumado a ver, tipo, no Pânico, no Sexta-feira 13, aquele terror classicão dos anos... Sim. 90, 80... E é interessante porque é uma ideia, eu acho que talvez algo mais ou menos semelhante, mas não igual, tenha origem lá nos filmes do Premonição, que é o quê? O perigo, ou o fator que te assusta, né, o fator principal do filme, ele não é uma coisa só. Ele tá ao redor o tempo todo. Ele permeia na atmosfera. Então, lá no Premonição, o inimigo é a própria morte. Então ela tá em todo lugar. Qualquer coisa pode te matar, literalmente. Né? Em Midsommar esse mistério, que não é um mistério, ele tá em todo lugar, esse desconforto, o que tá acontecendo, qual é a relação dessas pessoas, tipo, tá estabelecida a dinâmica entre os personagens, mas tu começa a ver que essa dinâmica que foi apresentada antes, ela tem falhas, né? Eles têm relações abaladas, a premissa do filme já é uma relação abalada, né? Que é a guria que perdeu a família, e aí ela e o namorado já não tão legais, e o namorado é um pau no cu, né? Então tem pra caralho. Nossa, pra caralho. E tem diversas situações que estão permeando ali o tempo todo. Elas estão presentes o tempo todo. E ali foi muito bem feito, né, no papel da atriz, que ela consegue passar esse desconforto de uma maneira tão legal, tipo, tu fica desconfortável junto com ela, tu tá junto com ela achando aquilo tudo muito estranho, sabe? Tu tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Sabe, tipo... Acontecendo? Exato. E aí aquilo vai te dando uma aflição, sabe? Porque tu não tá sendo ameaçado, tu tá sendo instigado a correr, sabe? Tipo, a sensação que tu tem é de fazer o que ela não consegue, que é sair fora, tipo, eu quero ir embora daqui, eu não... Que rolê mais errado que tá rolando aqui, sabe? E isso é muito bem passado no filme. O Ari, ele brinca, né, com essas meio que metáforas, porque o terror que ele tenta usar não é aquele de um monstro físico, né? É uma coisa meio psicológica, e ele meio que brinca, tipo, com ansiedade, depressão, essas coisas sendo, tipo, através da personagem, né? No caso do Midsommar, dessa guria. Essa guria, ela é foda, né? Eu tava vendo aquele filme daquela diretora. Esqueci o nome. Enfim, das... A Greta, isso, lembrei. Pequenas Mulheres lá. Menor Enfim, ideia. ela é uma das irmãs. Ela é uma das irmãs lá da família e, tipo, ela é muito foda, assim. Tem a Watson também, é uma outra irmã. É de terror? Se não é de terror, eu não vi. Não, é de terror. Então não viu. Mas, enfim, a atriz, ela é braba. Eu não conheço. E voltando... Mas voltando aqui sobre essa questão da atmosfera, né? Como isso deixa a gente tenso. Eu diria que é por conta do desconhecido. Porque o medo, ele vem do desconhecido, né? É uma forma que nós temos de nos proteger. É uma coisa primitiva nossa.
tendo medo, tu não morre, né? Então, tu tem medo, tu foge e tu continua vivo. Então, algo natural que nos mantém aqui. O ponto de virada desse filme, um dos pontos, né? Enfim, é quando os anciões, eles se matam. E pra nós é chocante, né? Pra nós e pra personagem principal. Ela é a nossa representação naquele universo, né? Ela tá lá pra nos mostrar o que tá acontecendo. Porque ela também não sabe das coisas. Enfim, isso é bem comum nos filmes, né? É uma questão de roteiro. Mas Sim. enfim. Aí, pra nós é chocante, mas é porque nós não conhecemos aquela cultura, né? Pra aquele povo ali, aquela tribo, aquilo é normal. Toda segunda-feira. Aí... Tá, eles estão ali, só que pra nós é bizarro, né? Porque a gente não tá acostumado a ver pessoas se sacrificando, assim. Eu ia falar morrendo, mas é porque aqui onde a gente mora até que é comum ver pessoas morrerem, né? E ali pra nós é chocante porque aquilo não é normal, é desconhecido. E enquanto que em outras culturas é super normal, como por exemplo no México, lá eles tratam a morte de uma maneira completamente diferente da nossa aqui no Brasil. Sim. E tem a Suíça, onde lá o suicídio assistido é legalizado. Então, sei lá, a pessoa já viveu bastante da vida dela e um dia ela decide que ela não quer mais. Ela vai lá tem umas questões burocráticas, né? Eu não sei, eu não sou expert nisso, mas eu só dei uma lida por cima, assim, na notícia. E lá tu pode fazer isso e ok. Então, de certa forma, o filme, ele traz uma questão, eu diria, isso é uma interpretação minha, né? Não sei. De certa forma, uma questão sobre preconceito, né? Porque pra nós é estranho, a gente julga errado, mas é porque é diferente da nossa cultura, né? Assim como várias outras culturas têm jeitos diferentes de ver o mundo e... né? Pode dizer que tá certo ou errado, mas vai variar de ponto de vista de cada um. E voltando pra questão da atmosfera, né? A partir desse momento, nós já não sabemos mais o que é possível acontecer, porque pra todo mundo que tá ali é normal aquilo ali que tá acontecendo, mas pra nós é muito bizarro, só que, assim, eles não falaram nada sobre isso antes, porque pra eles, ok, então o que mais de bizarro pode acontecer que eles não vão nos falar? Sim. Então, eu acho que esse é o grande mérito do filme, né? Nos deixar tensos, ansiosos, porque qualquer coisa pode acontecer, porque a gente não conhece aquela cultura. Tu tá meio que em todo um espaço livre, disponível, mas tu tá meio que preso também. Tá sempre, parece que ele tá te cercando ao mesmo tempo que, tipo, tá tudo aberto. É bem tenso, assim, né? Sim, tu nunca tá livre da atmosfera, né? Por mais que tu esteja num campo aberto, né? A atmosfera tá ao teu redor. Tu não tem como fugir dela, tu não tem como fugir do teu próprio desconforto. O que o Midsommar faz, né, de maneira subjetiva, de maneira assim, não tão subjetiva assim, mas invisível, né, que tá ao teu redor, mas tu não vê o perigo, tem muito no Mártires, no outro filme que é o filme francês, foi muito bem comentado também e tal, que é uma outra questão, que é o medo daí em forma física, porém não. Eu não vou falar muito sobre Mártires porque tem uma questão muito interessante que é a manifestação do medo que não é físico. É um medo psicológico, mas tu consegue ver o que a personagem vê, o que a personagem teme, né? Que tem um motivo bem específico, mas ainda assim não é real, né? Isso é um spoiler pra quem não viu o filme ainda, mas e também é uma coisa que passa bem rápido na história, não é um ponto chave. Mas em determinado momento tu descobre que esse medo que a gente tá acompanhando junto com a personagem não é real. E aí, na verdade, ele acaba assumindo um outro papel dentro da história, que fica... daquele ponto em diante, aquilo tem outra camada. E é muito interessante também, que é uma manifestação visual daquilo que no filme Midsommar é subjetivo. Né? Uhum. É o medo que permeia, que ronda. Só que no caso de Mártires, ele ronda
de verdade. Ele uma tá ali representação. rondando. Então, por isso, inclusive, que eu acho Midsommar ainda mais válido, né, por conta disso. Tu realmente vê, acompanha o tempo todo uma coisa que não tá ali, mas tá ali o tempo todo. Tu quase vê, né? Como se tivesse na frente da tela, mas não tá aí. Isso é muito... Nossa, foi um trabalho... Uma coisa meio Bruxa de Blair, assim. Esse é um filme que eu tinha que rever. Eu acho que eu vi Bruxa de Blair quando eu tinha uns 12 anos. Não lembro nada, eu tinha que rever. Dizem que é bom. Tu não lembra? Não sei, eu tenho umas pessoas correndo e câmera tremendo. Teve umas regravações. Eu vi a última que teve. E, cara, é bom, assim. Eu queria ver o original. É que, sim, a melhor coisa é quando tudo é um mistério ainda, né? Porque quando tu revela, eu acho que perde um pouco, né? Porque nunca vai ser tão assustador e aterrorizante quanto é na imaginação de quem tá assistindo e não sabe como é que é. E a partir do momento que tu mostra o monstro... Sim, quando tu não sabe. Já quebra um pouco, já diminui um pouco aquele medo, mas até a parte que aparece é bem legal. Isso é uma coisa que é difícil. É difícil fazer isso, né? Tu conseguir trazer um filme que tem um mistério e fazer com que ele seja reassistível, né? Me veio agora aleatoriamente o exemplo de Sexto Sentido, né? Sim. Que ele é um filme que se tu vê uma vez, ele é uma coisa, quando tu revê, sabendo, né, da informação, ele se torna outro filme praticamente, né? Isso é muito interessante, até porque o cara que fez esse filme, que tá esquecendo o nome dele lá, o famosão do Split lá. Eu sempre esqueço o nome dos caras também. Também, não lembro o nome dele, mas ele tem esse negócio que ele é muito 800, né? Ou ele faz uns filmes que tu fica, meu Deus, tu faz um filme e fala, nossa, que bosta. Ele meio que só tem ele sempre chuta, ou é gol ou é fora, ele não tem meio termo, tá ligado? É o Shyamalan. E aí, o Shyamalan, o M. Night Shyamalan. Isso. Shyamalan, assim. Agora, tendo dito, já deixando bem claro o quanto eu, pelo menos, né, gostei do filme e de como ele demonstra o seu terror, de como o seu terror é apresentado pra gente, espectador, eu queria falar também sobre o motivo disso. O motivo disso mexer tanto com a gente, que é o terror, a contemporaneidade do terror, né? O quanto o terror fala com o medo do seu tempo, né? Que acho que era o objetivo até, porque a gente tem, né, o já muito famoso terror atômico, né? O Godzilla. O Godzilla famosão. O terror de monstro gigante ou de ameaça gigantesca, né? Que nasce do medo de uma época de guerras, das bombas atômicas, dos bombardeios, né? Dos grandes desastres que vinham da guerra. E é muito interessante quando tu olha um filme, porque isso é um exercício que tem que se fazer, né? Olhar um filme se isentando da tua mente atual. Então, tipo, é como quando eu vi pela primeira vez o filme It, a Coisa, o antigão. E às vezes é meio complicado porque tem umas questões sociais que tu fica, tipo, olhando assim... Nossa, isso tá muito errado, só que tu saber... Tu não te relaciona filtrar com isso é complicado às vezes. Eu lembro que quando eu vi o filme It, a Coisa pela primeira vez, eu consegui ter medo porque eu tinha acabado de ler 2 livros do Stephen King. E eu já sabia como o Stephen King funcionava. Então eu vi o filme e eu imaginei o que estava acontecendo na tela pra mim como uma narrativa. E aí o filme se tornou absolutamente assustador pra mim. Aquele filme me deu medo. O filme é assustador? Nem um pouco. Né? Até o palhaço, ele tá até o nível que dá bem feito. O cara que faz o primeiro It, né, lá de 1900 caralho, ele atua muito bem. Né? Mas o filme tem efeitos ruins. É que aquele filme... Ele tem uma pegada meio trash, assim, que dá uma coisa meio de terror, assim, diferente. É que ele não é um filme, né? Ele é um recorte de uma série, então ele tem vários problemas nessa situação. Ele é um filme que, na verdade, era uma série que foi recortada, picotada e transformada num filme, né? Mas ele, como filme sozinho, não funciona tão bem. Agora, no momento que eu transformei na minha cabeça aquilo numa narrativa de terror do Stephen King, o filme cresceu muito pra mim, porque eu consegui entender que aquelas crianças estavam com medo do quê? De algo que toma a forma do seu maior medo, não importa o que seja. Mas tu acha que, então, a pessoa que não leu o livro, ela não vai ter a mesma experiência? Vai ser... Eu não li o livro It, né? Mas eu eu tinha... eu tinha acabado de ler 2 livros do Stephen King, né? Eu li livros dele. Eu li o Salem Slot e eu não lembro qual outro. Foi Cujo? Eu não lembro qual filme que eu tinha ido. Foi um livro de contos que eu li dele. Eu não lembro o título agora. E aí, eu já tava acostumado com a atmosfera de terror que ele consegue criar.
Então, a partir dessa narrativa que tem nos livros, eu consegui criar a narrativa do filme na minha cabeça. Entende? Porque o Stephen King, depois que tu lê ele, tem uma coisa que é... Ele tá muito abaixo do cara lá do Cthulhu, né? O Lovecraft. Mas ele trabalha muito com o fato de que, como ele tá descrevendo algo e não mostrando, ele toma muita liberdade, né? De coisas que se... Ele faz o que a gente falou antes sobre deixar na imaginação da pessoa, porque ela vai criar o bagulho mais tenso possível pra ela, então sempre vai ser o mais aterrorizante. Porque, por exemplo, tem um conto dele que depois evoluiu pro filme que é do carro assassino, acho que é Christine, o carro assassino, uma coisa assim. Mas tem, inicialmente... ele tem... Tem uns filmes que fazem com os livros dele, assim, que é triste. Bastante. Tem um do cara que é um gordão que começa a emagrecer infinitamente, que é maravilhoso. Mas nossa, nem tô ligado desse. É muito bom, é muito bom. Mas esse filme do Christine, ele é baseado num conto. Esse conto, ele descreve como um carro devora pessoas. Cara, eu acho impossível transpor aquilo pra um filme. Vendo aquela narrativa de como ele descreve a maneira que o carro come, digere, e ele se contorce e depois volta ao normal, aquilo ali funciona muito num livro. Mas pra passar pra um filme, não sei se funcionaria. Do you want a balloon too, Georgie? Teve uma coisa que tu falou agora que não tem nada a ver com terror, assim, mas tipo, é um bagulho que eu me pensei esses dias, assim, e é muito isso, que é tu transformar uma obra de uma mídia pra outra, e tem obras que elas só vão funcionar numa mídia específica, que é o Rick and Morty, por exemplo. É impossível fazer um live action do Rick and Morty e ser não tem como. É porque a animação dá essa liberdade de ser infinito as possibilidades. E que um filme live action, nossa, ia limitar demais e não ia ser a mesma coisa, ia chegar nem perto. Sim, ele nunca vai trazer... Porque tu tem... É aquela coisa que a gente falou da primeira vez. Tu tem uma liberdade criativa, no caso da animação, que é... Tu não tá limitado a nada. O teu limite é a tua capacidade de criar. Exatamente. E é só isso. Se dá pra botar no papel, tu pode fazer. Então esse é o teu limite. Que infelizmente não acontece no cinema. Mas um exemplo mais simples disso é... Eu não vi o filme em si, mas eu vi muitas cenas e falar sobre... Que é nem li os livros originais, né? Que é a saga Crepúsculo. Na saga Crepúsculo, lá pro último... Eu vi esse filme fragmentado também, porque... Não, eu vi só o primeiro. Depois disso, nunca mais. O primeiro eu acho que eu vi inteiro, eu não lembro. Mas os eu outros... vi o primeiro inteiro. Eu vi muito... Os outros nunca. Eu vi várias vezes na TV, tava passando, assim, uma parte, e eu ficava assistindo aquela parte, mas às vezes era tipo o final, às vezes era só a metade, e vi vários memes depois na internet, e cenas aleatórias, então eu meio que montei na minha mente, assim, a história depois. Meu próprio filme. Não. Fez uma versão, né? Crepúsculo tem uma história específica na minha cabeça. Eu não sei se é real, mas é que vai pra mim. O Snyder Cut do Crepúsculo na minha cabeça. Mas o que acontece? Lá no último livro e no último filme, tem spoiler de Crepúsculo pra quem se incomodar com isso. Não sei se existe essa pessoa, mas avisando, spoilers de Crepúsculo. Não, quem se importa com Crepúsculo já viu Crepúsculo. E não tá ouvindo isso aqui também. E faz tempo que esse filme lançou, né? Acho que tem um tempo, assim, pra gente poder falar sem culpa nenhuma. Já expirou o tempo de... Mas sempre tem, gente. Sempre tem. Mas no livro tem a descrição da filha dos dois protagonistas, né? Do Edward e da Bella sem graça. Tu já viu a cena que foi gravada com um boneco? É aí que eu vou chegar. É aí que eu vou chegar nisso. Tá. Aquilo é assustador, realmente. Tinha que estar nesse programa, porque... Se fosse um vídeo, seria a thumbnail. Mas qual é o problema daquilo, né? Por que aquilo foi feito? Existe um motivo. O que acontece? No livro, a filha deles ela é descrita como uma criança que tem feições adultas. Ela é uma criança que ela tem um olhar diferente, ela parece muito madura. O livro descreve ela como uma criança que não parece ser criança, né? Isso funciona no livro, porque é só uma descrição, tu tá só descrevendo, tu não tá mostrando. E algo que pode ser lido como algo subjetivo, né? Tipo, tem um olhar distante. Exato, porque eles falam muito sobre o olhar. Uma compreensão, talvez, e tal. Como ela percebe. Isso
E o filme, o que ele fez? Eles pegaram... Fez literal. Primeiro teve a boneca horrorosa que tiraram. Que eu acho que tinha que ser o boneco até hoje, o original. Aquele boneco não dá, cara. Se tu quer... Ele não tinha como. Fazer um negócio do jeito que tu quer fazer, então tu vai assumir e tu vai fazer. Não dá, não tinha. E aí, eles trocaram pelo CG, que é uma cabeça de CG horrorosa, porque, cara, é uma criança deformada. Entende? Porque eles escolheram o caminho mais fácil, tá ligado? Tipo, a gente pode tentar fazer um trabalho foda de câmera, né, na criança normal e trabalhar o olhar dela, como ela olha pras pessoas ao seu redor, como ela entende, como ela interage, ou a gente pode criar uma criança bizarra com cara de adulto. Podia tentar trabalhar um enquadramento diferente, uma trilha que tentasse remeter a isso, enfim, tem várias maneiras de se pensar e cada diretor teria, né, a sua escolha. Até onde eu sei, pelo que eu entendi, os filmes do Crepúsculo eles foram dirigidos por uma batata. Ai, que horror. É a única explicação que eu consigo ver para as coisas que vêm. Cara, tem coisas muito... Eu não vi os filmes, mas eu sei que tem coisas tenebrosas, assim, tipo, que tu olha e pensa assim, não precisava. Então, isso incomoda, né, em Crepúsculo. Fechei esse parênteses, eu só queria dizer isso. Toda história tem como ser boa. Depende do que tu vai fazer com ela. Aqui. Eu sempre vou encontrar uma deixa pra falar mal de algumas coisas, vocês vão acompanhando isso ao decorrer. Mas a gente entrou em Crepúsculo pra falar sobre coisas que não funcionam em narrativas diferentes, né? Em mídias diferentes, né? Narrativas que não funcionam em mídias diferentes. Isso. Então a gente deu o exemplo o nome da criatura é Renesme lá em Crepúsculo, da filha deles. Ainda tem isso, né? Um nome horroroso. Né? E, inclusive tem o apelidinho da boneca, que é a Chuck Esme, que é a boneca que não foi utilizada, porque aquilo ali é muito mais assustador que o Chuck, o boneco assassino. O maior erro foi não ter utilizado o boneco, deixa aqui bem claro. Mas então, ela é um exemplo de uma narrativa que não funciona se transposto pra tela. Que visualmente não funciona. Funciona na narrativa, não funciona no visual. Ver aquilo quebra a magia, quebra, né, o que poderia ser assustador, o que poderia ser impactante, né? Tu tem essa quebra do que acontece. Do you want a balloon too, Georgie? Vou voltar no It, né, do qual eu tava falando, que eu entendi que o It funciona como narrativa de terror. Então, o filme não é tão bom. Ele não chega a ser ruim, mas ele não é tão bom. Ele é um filme ok. O filme, eu tô falando do antigão. Os novos... Prefiro falar disso em outro momento também, sobre os novos. Mas o filme original, primeiro lá, que era uma série, depois era um filme, não é um filme ruim, mas também não é um filme muito bom. Mas quando tu te tira do teu lugar e te coloca num outro lugar, que é de entender qual é aquela narrativa, ele já ganha uma nova camada e fica legal. E isso acontece muito quando tu vê um filme que não é do teu tempo. Por exemplo, eu não consegui achar assustador a primeira vez que eu vi O Exorcista. Eu vi O Exorcista 3 vezes. Eu só consegui ver o terror dele na terceira. Primeira e segunda vez que eu vi O Exorcista, eu absolutamente não consegui achar ele assustador. Porque eu tinha que entender... Tem um contexto da época e tudo mais. A gente falou muito sobre isso no outro podcast que se foi perdido. Mas o terror, assim, ele meio que nasceu lá com o Nosferatu, né? Aquele filme antigaço. Porque daí era o absolutamente desconhecido. Inclusive, eu tô lendo o livro do Drácula e tem muito sim, assim, que é totalmente inspirado, né? O Drácula é o que originou toda a outra mitologia de vampiro que a gente tem. E esse livro, ele é chatíssimo. Ele não é assustador. Só que a questão é, ele não é assustador para um adolescente de 2021. Para um jovem adulto. Eu não sou mais adolescente, assim, eu acho. É isso que eu ia falar, tipo, eu tenho que me lembrar tu disso. Tá sendo muito... Eu tô sendo muito legal comigo mesmo. Vamos citar que já passou essa época. Para um jovem adulto de 25, quase 26 anos do século XXI. É do ano de 2021. Tipo, esse filme, por exemplo, foi tipo um dos primeiros filmes de terror feito, assim. Eu não vou saber se é o primeiro ou não, porque eu não fico me pegando nesses detalhes. Mas... ele é do expressionismo alemão, né? Que é essa coisa de uma luz bem dura, assim. Que era, né? Tipo, o escuro extremo e uma luz estourando, assim. Exato. O preto é muito preto, o branco é muito branco. E isso é uma coisa que me ficou, né? Nos filmes...
agora, com esses novos filmes de terror, né, como o Midsommar, tá meio que se quebrando essa estética, mas, mano, até aqueles outros que tem uma saga de filmes já de terror, daquele casal lá, eles ainda flertam ainda com essa estética meio escura, assim, e às vezes tem só uma luz e tal. É que assim, a linguagem, ela vai se criando, né, conforme o tempo vai passando e vai se adaptando à época. Tanto que, né, esses filmes, assim, o Nosferatu, não existe jumpscare, né, naquela época não existia. E é um terror meio psicológico, assim, tipo, pra nós é meio tosco, porque a gente já tem uma linguagem pronta na nossa mente, né, de terror, de cinema, então quando a gente vê é meio tosco, assim, porque a gente já tá com isso tudo pronto já, né, desenvolvido, mas na época era, né, tenso pra caralho, o cara é mais assustador que Crepúsculo. Sim. Questões de vampiro. E eu lendo o Drácula, o que eu percebo? Eu percebo muitas questões ali das quais, pra mim, conseguir achar aquela narrativa interessante, mas de nenhuma maneira assustadora. Tipo, realmente, eu não tenho como eu ficar assustado com aquele livro, né? Mas interessante, eu tenho que lembrar que ele é um livro de mais de 100 anos. É uma história que foi escrita há mais de 100 anos. Ano que vem vai fazer 100 anos do filme, ano que vem. E assim, ó, uma das coisas, por exemplo, que tem... Não, vai fazer 200, eu acho, Gabi. Ele é de 1822. Não, o filme... Ah, o filme. É 1800 e alguma coisa, o livro. Não, o cinema não existe há tanto tempo assim. O cinema é uma arte muito nova. Se parar pra analisar, é um bagulho muito recente. É muito recente. O livro, ele tem uma questão, por exemplo, eu até tava comentando com o cara que eu amo muito, que é o Judá Gabriel. Quando tu falou um cara que eu amo muito, eu já fiquei, vai ser o Judá. Exatamente. Eu amo ele, eu não posso fazer nada. O Judá poderia estar nesse programa, inclusive, não quis, porque... Se não fosse a nossa precariedade. Não é porque ele não quis. A questão é... Ele não quis comer pão. Ele não quis comer pão com paz de amendoim, que é tudo que eu tenho aqui na casa da minha avó. Só tá eu, um gato, pão e pasta de amendoim. E café preto. Tenho muito café preto aqui. Nessa época, as pessoas não estavam acostumadas a consumir mídias como a gente consome hoje. A gente vê série, filme, novela, ouve rádio. Tudo que a gente consome, a gente já tá predisposto a aceitar que tem personagens, que tem dinâmicas, que tem pessoas que se relacionam. Sim, quando tu vê um filme que um cara ele tá num carro, ele estacionando na frente de um bar, abre a porta do carro, fecha, corta pra uma cena interna, tu já entende que é o bar. É uma dinâmica que tu entende que ele saiu do carro e já tá lá dentro. Tu não precisa explicar isso. Isso já tá no nosso consciente. No livro do Drácula, por exemplo, ele é... E isso tem em livros antigos e tem livros atuais que tentam emular isso e eles me irritam muito, que é toda a narrativa descreve muito o personagem fala muito, o personagem deixa claro, meio que toda a personalidade dele tem que estar clara em todos os diálogos, não em alguns. Porque eu que tô lendo tenho que criar uma relação com aquele personagem. Era a linguagem daquela época também, não era Exato. Algo de hoje em dia. Exato, tem a linguagem da época, que já é um pouco complicada, mas o fato é que os personagens falam muito. E os que não. E quando não estão falando, tu tá vendo uma descrição de um pro outro de como um se sente em relação ao outro. Porque tu tem que criar uma relação, tu tem que acreditar na relação daqueles personagens que estão na tela, e tu tem que criar uma relação com eles. E tu não tá predisposto a isso. Há 100 anos atrás, tu não tava predisposto a isso. Tu tem que estar, tu tem que te colocar nessa disposição. Então, o autor tem a tarefa de primeiro me fazer aceitar esses personagens como parte da minha vida, do leitor. Eu tenho que me importar com eles, eu tenho que criar uma relação com eles, o que afeta eles tem que me afetar também, né? Então, isso leva tempo. Então, isso torna uma leitura muito pesada. Mas eu tenho que pensar que eu tô lendo um livro que descreve uma narrativa onde os personagens absolutamente desacreditam de qualquer coisa sobrenatural. Eles não estão pensando na possibilidade de existir vampiros, demônios. Não só os personagens. O leitor. Mas os leitores da época também não tinham essa cultura que a gente tem do vampiro, Sim, do porque monstro ela nasceu de hoje em ali, dia. né? O leitor não sabe o que é que vai vir. Então, o leitor tá surpreso. Eu que tô lendo o livro do Drácula, eu não tô surpreso. Porque eu já sei quem é o Drácula. Ele já faz parte da minha cultura. Sim, eu já conheço toda a saga Vampiro à Máscara, eu sei todas as formas possíveis e impossíveis. Então, tipo, eu já sei, né, da evolução de Drácula até Crepúsculo, onde de queimar no sol viramos o cara que brilha no sol. Então, quando tu vai ver um filme mais antigo, que foi o meu caso, por exemplo, com o Exorcista, tu tem que se colocar no lugar de quem deveria estar vendo o filme.
né? Porque daí tu tem que separar o que é atemporal, ou seja, a técnica, né? Do que é temporal, do que é apenas um produto da sua época. Isso que tu falou do Exorcista, por exemplo, te falou lá do Nosferatu, né? Do medo do vampiro, do monstro, né? Do desconhecido. A gente pode ir vendo, né? A linha do tempo, como vai mudando. Teve depois, né? Falou do Godzilla, que era o medo da bomba atômica, né? E com o Exorcista também teve até hoje tem, né? Mas era bem mais forte antigamente o medo... esse medo cristão, né? Do demônio, da igreja. O medo... porque é o quê? Né, tu teve ali o Godzilla, o terror atômico. Tu teve também muito do terror de invasão. Alienígenas, Sim. criaturas desconhecidas que assumem a forma... Que é o quê? É o medo da invasão, o medo do teu país ser invadido, o medo de imigrantes, esse tipo de coisa. Tudo isso se reflete no terror, porque o terror expressa o medo da sua época. Depois teve o medo dos psicopatas, né? Que teve daí Sexta-feira 13, Freddy Krueger. Né? Os medos de sair na rua e ser assassinado e tal, coisa, tipo, sabe? O medo da violência, né? E aí tu tem, como tu começou falando, os medos da religiosidade. Porque é o quê? É do demônio, né, abre aspas, invadir a casa cristã. Né? Do demônio conseguir infiltrar uma família cristã de bons costumes com o seu poder maligno, com o pecado. Então tanto é o medo do pecado invadir. Ele vai na pessoa, teoricamente, mais pura da família pra desvirtuar. Isso, ele ataca diretamente a inocência Isso, do lar. Exatamente. E no caso, por exemplo, o que é aquele lar? É uma família que é uma mãe e uma filha. Né? Ou seja, já é uma família, abre aspas, disfuncional, por questão de que ela não tem uma figura paterna. Isso, desregrada. Ela já não tem a figura paterna que, abre aspas, deveria existir. E hoje em dia, o terror que a gente tem hoje em dia são transtornos mentais, né? Ansiedade, depressão, por isso que funciona também o Midsommar, também o Corra com as questões sociais. Então, tipo, tu entender a época... E como isso influencia os filmes, assim, tipo, quando tu vê um filme, tu consegue ver uma leitura da época, né? Como lendo os textos da Grécia, porque a gente não tem como saber como que era os deuses e tudo mais, a gente tem relatos, assim, dessa época que a gente vai entendendo como funciona. E é tudo... Isso, não, mas a gente tem, tipo, as obras que não falam diretamente sobre as pessoas que viviam na época, mas falam contos e histórias e tu consegue tirar informações desses contos sobre como funcionava a sociedade. Tu retrata tanto que, por exemplo, se tu pegar eu ouvi isso essa semana, não, o que eu vou falar não veio diretamente de mim, mas é bem interessante. Que traçava os paralelos, por exemplo, entre os deuses gregos / romanos e os deuses nórdicos, que no caso dos deuses gregos e romanos tu tem um foco muito maior em política, em ciência, em filosofia, né, e as suas histórias abordam mais isso, enquanto lá tu tem muita figura do dia, do sol, né, figuras quentes, figuras luminosas, e aí tu vai para países nórdicos que passaram mais por questões de sobrevivência, de guerra, né, de lidar com o desafio que é a natureza, né, a própria natureza é um desafio para aquele povo, então tu tem muitos deuses relacionados à noite, a frio, a fome, a destruição, né. Então, nas próprias mitologias, tu já tem essa questão do o que dá medo, o que comanda é aquilo que causa medo na sua população naquele momento. E isso é transformado em algo fictício, mas que vai reger aquelas pessoas. Eu acho que o terror hoje, para nós no cinema, representa muito isso. Quando a gente vê algo de terror, esse terror ele tá passando pra gente o que a gente tem medo hoje. O que eu, em 2021, tenho medo. Just fucking say it. Don't you swear at me, you little shit! E é muito bizarro porque tu vê como isso é assustador. Pra mim, um filme como... Aí a gente nem chegou a falar muito, mas um filme como Hereditário, por exemplo, é muito assustador. Porque pra mim, Hereditário ele é totalmente sobre a Tonya Collette. Eu esqueci o nome da personagem, eu esqueci o nome da atriz, porque ela é do Sexto Sentido. Mas a Tonya Collette, as frustrações que ela tem de lidar com as coisas ao redor dela, pra mim são as coisas mais assustadoras do filme. Assim, o filme, tem spoiler, enfim, o final do filme, ele tem um final meio místico, né, meio religioso, mas isso eu acho que isso é o de menos de terror de todo o filme. É a menor coisa, o filme é sobre o surto da Tonya Collette, tipo assim, sabe? É o terror de uma família, né, perdeu uma filha num acidente muito escroto, assim, tipo, por nada. Eu acho que isso é o terror de muita gente, assim, perdeu o ente querido por nada. Exato.
Exatamente, porque o que ele aborda muito bem, né? É quando algo desse tipo acontece. Vou repetir uma frase que eu falei no episódio anterior, no primeiro. Quem eu odeio? Por exemplo, ela como mãe. Aquilo aconteceu por causa de uma coisa que o filho dela fez. Mas efetivamente foi um acidente. Ele tem culpa porque ele estava fazendo algo errado, né? Ele não cuidou da irmã, enfim, vários contextos. Mas ele não queria matar ela. Ele não pegou e pensou, foda-se, vou matar essa guria e deu. Não. Né? Quando ele fez aquilo, ele quebrou. Ele, personagem, né? Ele quebrou, ele não soube o que fazer. Ele deixou a guria morta dentro do carro. Então, inclusive, aquele take nossa, é a única hora que eu vou... esse é o único momento que eu vou elogiar o Ari Aster. Que é quando ele sai do carro e ele vai pra cama dele. E ele fica lá deitado com o olho aberto. E a gente vê a noite toda passando. Tu só ouve a mulher. Aquilo ali, aquela cena é foda. Mas eu vou dizer que pra mim ele fez muito bem logo antes, que foi quando a guria morre. Porque quando aquilo acontece, é tão trivial que por um segundo tu não entende o que aconteceu. Tipo, eu demorei pra me tocar o que aconteceu. E quando tu te toca, tu pensa, caralho, tipo, ela foi decepada. É isso, tipo, só acabou. Só que a sequência de fatos, né, aquele recorte, aquela cena... Sim, porque o terror começa ali, na verdade, né, o terror da família. Exatamente. Então isso é interessante, porque aquela família, ela é destruída por um acontecimento que não é do dolo de ninguém, né? Ele tem culpa, mas não tem o dolo, que não teve a intenção, né? O guri, ele não saiu dali pra matar a irmã. Ele, inclusive, por exemplo, ela como mãe, tu consegue muito bem se colocar no lugar de porque ela se culparia, porque ela obrigou o guri a levar a irmã, sabe? Ele não queria. Todos na família ali, até o pai também, entendeu? Sente que ele se culpa, todos têm uma culpa. Cada um tem um peso nesse acontecimento. Então, como é que tu te recupera disso? Sabe? Isso é um medo muito real pra pessoas como eu, que tem essa questão, transtorno, ansiedade. Aquilo é assustador. É muito assustador. Porque mexe com o que tá dentro de ti, tá ligado? O meu pai, eu lembro que ele viu Corra e ele se impressiona muito mais com Corra do que eu. Porque eu sou negro, mas, tipo assim, a minha mãe é filha de um cara branco, de um alemão, com a minha avó que já é negra, mas mais clarinha. Então, inclusive tem uma briga na minha família, porque eu digo pra minha mãe que ela é branca, ela disse que não. Mas beleza. Mas meu pai é negro. Eu sou um cara mais escuro que a média. Ele é mais retinto. O meu pai é negrão. E ele conseguiu se relacionar e se assustar muito mais com o filme. Sim, ele conseguiu se ver mais porque, por exemplo, nas situações. Pra ele, o filme já começa naquele dilema de uma mulher branca namorando um cara negro. Pra mim, sinceramente, aquilo do filme não me toca. Mas pro meu pai, ele já se relacionou de maneira até cômica. Ele, não, é bem isso aí mesmo, isso aí é um saco, não sei o quê. Então, ele até quando ele viu o filme, ele me falou que ele lembrou de quando ele foi conhecer o pai da minha mãe. Porque o pai da minha mãe é um cara branco, né? É um alemãozão. Então, né, o meu avô. Então, ele lembrou disso. Ele falou, eu me apavorei, porque eu já conhecia a mãe, já conhecia a mãe da mãe dela, né? A avó da minha mãe, que era aí a parte negra da família. E aí, quando ele foi conhecer o meu avô branco, um alemãozão, não, essa pegada cômica tem no Us também, é uma coisa do Jordan Peele. É porque ele é comediante, né? Ele faz stand-up. Então os filmes dele tem essa pegada cômica. Nesse filme tem bastante com aquele amigo do principal, que é segurança do shopping, do aeroporto, alguma coisa assim. Tipo, ele é muito alívio cômico das horas tensas, assim, pra dar um contraponto. Sim. Esse filme, ele consegue ser o terror meio que duas vezes, né? Porque é um terror da pessoa negra numa sociedade, né, racista pra caralho. E depois tem o terror que é tipo, vão morrer, que é o terror porque, né, enfim, os caras são malucos. Mas, mano, esse filme é muito bom porque ele lida com o racismo, tipo, não é nem sutil, mas ele mostra onde o racismo tá em lugares assim que as pessoas não veem que tá, mas tipo, no filme fica muito escrachado. Sim. Na cena final do filme, quando o Daniel, que é o nome do ator, eu sempre esqueço o nome dos personagens. É mais fácil lembrar o nome dos atores do que dos personagens. O Daniel, ele mata toda aquela família da ex-namorada. Depois que ele mata todo mundo,
que ele se defendeu no caso pra sobreviver, chega uma viatura e a gente consegue olhar aquela situação pelos olhos do cara. Tipo, eu não sou negro, mas eu consigo ver, porque tu só vê que ele viu a viatura e aquele símbolo, teoricamente, que a polícia deveria passar, né, de esperança, de segurança, não tá ali definitivamente. Quando ele vê a viatura, ele só consegue sentir assim que já era, tá ligado? Não tem nada de bom que pode vir daí. Só que depois a gente descobre que na verdade era o amigo dele que tinha ido lá resgatar ele, mas nesse trecho a gente consegue ver como um homem preto, assim, ele vê a polícia, por exemplo, né? Não tem nada de esperança, só consegue ver, de certa forma, um inimigo ali, não por uma opção, mas por uma questão de sobrevivência e como a sociedade é com o cara. Pra mim, aquele filme, aquele pessoal lá da onde a guria mora, o melhor resumo deles é a frase: eu não sou racista, tenho até amigo negro. Eles são o ápice disso. É isso. Eles são o nível máximo disso. Tem uma cena que é muito boa, que eles estão, tipo, vai ter aquele evento, né? Sim, pessoal, sim, a leilão. Que é tipo que tipo, teoricamente é só uma reuniãozinha entre o grupo. Petit comitê. Mas era pra apresentar o cara pro pessoal e leiloar enfim, né, o cara. Sim. E vejam esse espécime maravilhoso. E quando o pessoal tá conhecendo ele, tem uma hora que vai um casal falar com ele, aí chega a mulher fica acariciando o braço do cara e o cara fica falando uns negócios assim, tipo, preto é legal, não sei o que. E tem uma hora que ele fala assim, preto tá na moda, né? Aí, tipo, mano, é muito absurdo, mas pra aquela pessoa, pra ele tá elogiando o cara. Tipo, ele tem essa convicção total. Ele não consegue ver... Na cabeça dele é um elogio, sabe? Tipo... Mano, e isso é muito 2021 ainda. Tipo, as pessoas não têm noção. De novo, vou voltar numa coisa que a gente disse lá no início. Tem que ter o psicotécnico pra acessar a internet. Não dá. A gente vai começar hoje, até tô com essa dúvida, as nossas recomendações. Vamos. Então eu já tenho a minha, porque foi um filme que eu propositalmente não falei sobre. Durante o podcast eu quero que as pessoas vejam, que é o filme Óculos, né? Eu não sei se é Espelho ou O Espelho o nome traduzido, mas é um filme muito bom, de terror. Ele foi mencionado no podcast no episódio perdido ele foi mencionado. E ele não tem jumpscare. Não, ele não foi perdido. Ele existe, ele só não tá foi uma perdido. bosta. Ele está aqui comigo, só que ele nunca irá ver quiser, o sol. Deposita 100zão na minha conta. Vamos fazer uma meta. Mano. Se um dia baterem a meta, a gente libera esse episódio só pela zoeira, porque não tem nada Ele demais. dobra a meta. Mas o mistério. O mistério dele vai fazer com que ele crie essa expectativa. É que tem um motivo pra ele não ter ido ao ar, né? E aí, pra saber... Eu ia falar, mas não vou mais. Quem quer rir tem que fazer rir. Vou deixar quieto agora justamente pra, né... Não. O motivo daí, quem quiser saber... quando ouvir vai saber o motivo. Se quiser rir, tem que fazer rir. Ali pela metade do programa, quando vai começar entender o motivo. Vai entender por que não deu. Mas aí vai ter que... Aí não devolvemos dinheiro doado. Né? Mas enfim. A minha recomendação de filme é Óculos. Assistam o filme Óculos. É um filme que... Ele é um filme que ele não é dinâmico, porque ele é um filme que não tem... É um filme de terror que não tem jumpscare. Ele é só narrativa. Mas ele funciona muito bem. Podia ter uns 20 minutos a menos? Podia. Mas ainda assim é um ótimo filme. É um filme nota 7, 8. Então assim, vejam, é show de bola. Deixa aí pro meu grande amigo tio Gabi, Matheus Gabiroles, Matheus Matos. Matheus, ninguém faz ideia do que isso quer dizer. Que eu com os nossos amigos, inclusive o Daniel, eles ficam muito confusos quando eu tô falando sobre ti, porque hora eu falo Gabriel, hora eu falo tio Gabi, hora eu falo Matheus. Então tem um problema de comunicação. A minha indicação... O bom foi que eu dei ideia do quadro e eu não tenho indicação. Mas eu vou pensar numa coisa. Vai vir, eu acredito em ti. Tu é o cara do cinema, pô. Pra ficar no tema de terror, eu acho que um filme válido é Sexta-feira 13. Qual deles? O primeiro?
O episódio 19. Eu nem sei qual mais que tá. Não, eu acho que pode ser o Us. A gente não comentou sobre ele. Eu não vi que é esse o outro filme do Jordan Peele. Vou pegar essa recomendação pra eu ver. Deixa assim, então. Eu mesmo vou ver a tua recomendação. Pode ser. A Lupita, ela é foda. Ela faz 2 personagens e não sei por que ela não estava no Oscar. Porque ela merecia. Enfim. Foi inclusive no ano, eu acho que teve só um ator concorrendo a algum prêmio no Oscar negro. Pra tu ver, né, o nível da coisa. Isso, né? Eu entendo a necessidade de, mas é tão chato precisar ter a discussão de por que não tem atores negros no Oscar. Seria tão mais legal se a discussão fosse que só o melhor ator ganha o Oscar, independente de quanto melanina tem na pele dele. Mas eu entendo por que precisa. É porque a gente, né? Eu sei por que precisa disso. Teve essa história aí. Rolou um lance, tem uma tal. história. Escravidão. Eu tô ligado, eu vi. Eu tava lá. Eu ouvi falar por aí, o pessoal comenta. Tem o pessoal que diz que não aconteceu também, mas, né? Enfim. Não vamos entrar nessa, a gente já falou sobre isso. Não vamos entrar nessa. Tá, então vamos deixar o nosso tchau aí pra galera. Curtam aí o nosso Spotify, agora a gente tá no Spotify, né? Curtam aí no Spotify, no Som do Cláudio. E logo mais no YouTube também, dependendo da situação. Dependendo de como for, da disponibilidade do Tio Gabi pra editar e essas coisas aí. Do Tio Gabi, do Matheus. De novo, do Matheus, do Tio Gabi, do Gabriel Matheus, é isso aí. Mandem e-mails, se quiserem, deixem comentários, seja lá onde for que se comenta nessas redes sociais de jovem, de plataforma. Qual e-mail? É o nosso, né? Esse aí que tu sabe bem qual é, tu vai dizer pra eles agora. É 2palitos.podcast@gmail.com. O 2 é o... Numeral. 2 numeral. Não é por extenso, é o numeral. 2palitos.podcast@gmail.com. Esse aí que eu, inclusive, tenho a senha e consigo acessar se eu quiser. Eu só queria que tu falasse que a tua voz é muito bonita. Tá? Enfim, né? Acho que nós dois temos a senha de todas as coisas do... Isso aí é uma coisa muito perigosa de tu assumir. Pois é, né? Ih, agora... Quem tem a minha senha não é bem eu. É um dispositivo aí. Não vou dar mais detalhes. Então, falou, galera. Pera aí. E também, caso esteja no SoundCloud, pode mandar a mensagem na caixinha de mensagem. Na caixinha. Na caixinha de mensagem também, que eu dou uma olhada lá às vezes. Mas vai no e-mail que é mais garantido. Exato. Que nós dois temos acesso. Eu não quero ficar só recebendo e-mail do Google dizendo alguém acessou sua conta de outro dispositivo. Falem com a gente, galera. Enfim, eu acho que é isso, né? Que deprimente. Tamo aí. Próximo... Eu não sei se vai ser no dia 1º ou no dia 16 esse episódio. Talvez não saia nenhum dos 2 dias. Talvez não dê problema nesse áudio, ele nunca saia também. Mas se sair, a gente ama vocês e eu amo ajudar Gabriel. Fica... E abaixa a censura da... Bom, essa parte não saiu, né? Então vocês vão ficar imaginando o quão importante foi o que ele disse que foi censurado. Tá, acabou, já estendemos muito esse final. Falou. Tá, tchau. Tchau.